de maio, nosso encontro com o pastor Silas. Ok? Vamos abrir o texto? Na semana passada nós começamos a expor algumas coisas, e são duas realidades que não são muito fáceis de nós entendermos a partir do convívio que nós temos com alguns entendimentos que se cristalizam, eles se tornam fechados em nosso entendimento, em nossa compreensão. Nós primeiro expusemos acerca da tão grande salvação que nós recebemos de Deus, porque Ele é tudo em todos. Repita comigo: tudo em todos. Mais uma vez: tudo em todos. Então nós expusemos isso, a realidade de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, de termos sido predestinados para sermos filhos por adoção, para o louvor da glória da sua graça, de termos recebido a remissão dos pecados, a justificação em Cristo Jesus, de termos sido chamados ao Evangelho para estarmos diante dele. O Evangelho que nos constrange, que nos leva a Jesus. De termos recebido o Espírito de adoção, pelo qual nascemos de novo e podemos ser chamados filhos de Deus e herdeiros dele. De termos recebido, portanto, o Espírito Santo da promessa, que é a garantia que nós pertencemos ao Senhor. E de recebermos a certeza de que seremos glorificados e, semelhante à ressurreição dele, nós também seremos ressurretos, os que estiverem vivos transformados, e viveremos com ele. Sem tempo, sem espaço e numa dimensão totalmente diferente da realidade material deste tempo. Amém? Tudo isso ele fez por nós por graça. Nós não participamos de nada disso. Mas para que esta tão grande salvação, ela nos atinja, ela nos alcance, existem algumas coisas que nós precisamos responder ao Senhor. Estão comigo, não é? Em resposta a essa tão grande salvação que Ele nos deu, o apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses capítulo 2, verso 12: exercitai a vossa salvação com temor e tremor. Então ele nos orienta e ele nos ensina que nós devemos desenvolver, exercitar, vivenciar esta salvação. E isto nos diz respeito, isso somos nós quem fazemos, pelo poder do Espírito Santo e da sua palavra. Amém? Então, recebemos uma tão grande salvação por graça e exercitamos essa salvação à medida em que vivemos essa salvação em Cristo Jesus. Entendendo alguns aspectos de como viver essa realidade, as duas primeiras questões envolvem a fé. A primeira delas, receber a fé de Jesus. Uma fé que não é gerada em nós, ela não é nossa, ela não é produzida pela nossa capacidade. Ela é o dom. Ela é a fé. Lembram que abrimos isso semana passada? Falamos do determinante ali, do artigo definido. Não é uma fé qualquer. Irmãos, sabem de qual texto estamos falando? Efésios capítulo 2. Abram lá, por favor.
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quantos irmãos estiveram no Didaquê hoje de manhã? Levantem suas mãos. Façam um favor para mim, fiquem de pé, os que estiveram no Didaquê hoje de manhã. Deixa eu fazer um desafio a vocês, aos irmãos que não foram. Perguntem para os irmãos que foram como foi o Didaquê de hoje. Assim que terminar o culto, pergunte aos nossos irmãos como foi o Didaquê de hoje. Obrigado. Hoje nós tivemos um tempo muito precioso de manhã. Não foi? Não é, irmã Maria? Precioso. Isso, e eu fui provocado pela deusa a dizer: pastor, chama o pessoal para vir. De abertura para as perguntas, de um tempo melhor para a gente responder algumas coisas. Ok? Efésios 2. Olhem o que o apóstolo Paulo diz. Mas Deus que é riquíssimo, verso 4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quem vivificou? Ele. Vivificou quem? A gente. Juntamente com Cristo, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos voltar aí daqui a pouquinho. Mas agora nós queremos ir até o verso 8. Pela graça sois salvos por meio de a fé. O pronome que está no original grego é pronome definido, não é uma fé qualquer. E aí ele vai dizer: isto não vem de vós, é o dom de Deus. Então ele está falando que a fé pela qual recebemos a salvação é o dom de Deus. Repitam comigo: a fé, o dom. Não é uma fé qualquer ou um dom qualquer. É uma fé que nos capacita a crer. Quem nos dá? Quem nos dá? Isso não vem de vós. Não é isso que ele diz? É o dom de Deus. É a fé que vem dele. Quando o apóstolo Paulo descreve a vida dele renascida em Cristo Jesus, lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz: recebi do Filho de Deus a fé para viver a vida nele. Prestem atenção. Crer é algo que nós precisamos desenvolver. Mas a fé que nos leva a Jesus é algo que Ele nos dá. Pelo seu Espírito. Amém? É importantíssimo entendermos isso. Porque não se trata de uma fé qualquer. Se trata da fé salvífica, da fé para a salvação. Estão comigo? Vamos voltar ao Evangelho de João.
Há algo que precisamos capítulo 16. Jesus está conversando com os discípulos sobre o derramar do Espírito, que eles receberiam outro Consolador. Amém? Jesus começa a ensiná-los da seguinte forma. No verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, o quê? Eu vou enviá-lo. Quando ele vier, ele quem? O Consolador, o Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mais abaixo, Jesus vai descrever qual é o pecado que o Espírito Santo convencerá o mundo. Qual é? Ele diz, verso 9, do pecado de não creem, porque não creem em mim. Reparem que o Espírito traz ao nosso interior, ao nosso coração, a fé de Jesus, para que a nossa fé nele seja estabelecida, a fim de que possamos crer nele. Amém? Está claro isso? Vamos abrir alguns textos que vão nos mostrar algumas coisas interessantes. Gálatas 2, verso 16. Semana passada eu trabalhei com os irmãos o conceito desta realidade da fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então ela é como uma semente que gera a vida de Deus em nós. A fé resulta da ação da palavra de Deus em nós. Depois abrimos Efésios 2:8, a fé é dom de Deus. Depois abrimos alguns textos que mostram que a fé provém de Deus. E agora nós vamos abrir alguns textos que falam sobre a fé de Jesus. Gálatas 2:16. Estão comigo? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, nós recebemos a justificação não pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus. Mas, pastor, está escrito aqui em. Texto original. Aquilo que compõe essa expressão é a fé de Jesus.
Algumas Bíblias já trazem essa versão. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Ele, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Entendem que ele está falando de fé e fé? Somos justificados pela fé de Jesus, e por esta fé de Jesus nós também podemos crer nele. Então nós só podemos crer nele por causa da fé dele. Estão entendendo o texto aí? E mais adiante ele vai dizer, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. De que fé ele está falando? De que fé, ou a que fé o apóstolo Paulo se refere? A fé que levou Jesus a obedecer e se entregar para cumprir o propósito eterno de Deus. A fé com a qual ele creu é a fé que ele nos dá pelo seu Espírito para também crermos nele. Isso é extraordinário. Quando nós nascemos de novo, nós morremos para nós mesmos e vivemos para quem? Para Cristo. Quando nós somos batizados, quando fomos batizados, qual foi o entendimento do batismo, o que recebemos no batismo? Morrer para nós mesmos e viver, ressurgir para viver nele, não é isso? Se vivemos nele, vivemos a vida dele. E só podemos crer nele se recebermos a fé dele. Isso é impressionante. Romanos 3, 22. Já encontraram? Vamos ler juntos? Isto é, a justiça de Deus, pela fé, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olhem como seria estranho constituir esse texto se não entendêssemos que a primeira referência se refere à fé de Jesus. Olha só. A justiça de Deus pela fé em Jesus sobre todos os que creem. Ora, se é da fé em Jesus, é óbvio que é só para aqueles que creem. Agora, se nós entendemos que essa primeira referência, o apóstolo Paulo está correlacionando a fé à fé de Jesus, então olhem o sentido. A justiça de Deus que vem pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem nele. Esta fé traz a justiça, a fé de Jesus traz a justiça a nós, por meio da fé que recebemos dele. Entendem isso? Está claro mesmo? Eu gostaria que, se você não entendesse, você perguntasse. Não leve essa dúvida para casa. Vamos abrir mais um texto. Hebreus capítulo 12. Todos esses textos, no original, eles têm a construção
de fé, porque a palavra crer, o verbo crer, ele é o verbo no grego do substantivo fé, com uma partícula genitiva, de pertencimento. Então não é a fé em Jesus, é a fé de Jesus. Eu sei que essas coisas de grego é difícil de entender. Mas entendam, no texto original, a partícula que rege o verbo crer, nessa declinação genitiva, a preposição que rege é uma preposição de pertencimento. Crer a fé de Jesus. É o crer de Jesus. É a fé de Jesus. Olhem só, Hebreus capítulo 12, como isso vai ficando mais claro. Olhando para Jesus, que é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê? O que a gente pode entender de uma pessoa que é autor? Se eu por acaso contratar o Wender para fazer um muro para mim, ele for lá caprichoso como ele é, como um bom pedreiro, e uma pessoa me perguntar, quem foi que fez? Eu disser, foi o Wender. Ele foi o autor da obra. Foi ele quem fez. Olhando para Cristo, que é o quê? Autor. Foi quem fez a fé. Foi quem criou, quem construiu, quem idealizou, quem realizou a fé. E ele também é o consumador. Por quê? Porque esta fé dele que nós recebemos aponta para crermos nele. Então, ele também é a finalidade da nossa fé. Ele também é para onde a nossa fé nos leva. Amém? A fé que vem dele para crermos nele. Repita comigo. A fé que vem dele para que eu possa crer nele. Amém? Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Uma última expressão. Romanos capítulo 1. Versos 16 e 17. Para mim, esse é um dos textos mais preciosos de todos os ensinos do apóstolo Paulo. Podem ler 16 e 17, por favor. Leiam juntos, na versão que os irmãos têm. Vamos lá? Porque não? Confusão, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, primeiro da primeira aliança
dos que foram escolhidos em Abraão para serem povo de Deus, e depois também dos gentios, aqueles que foram eleitos em Cristo Jesus para serem seu corpo. E no 17 ele diz: porque nele quem? No Evangelho de Cristo Jesus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Algumas versões trazem pela fé, e outras versões mais próximas trazem, mais próximas do original, o justo viverá de a fé. Novamente, nós temos o artigo que define. Reparem que no Evangelho de Cristo Jesus se descobre, se manifesta a justiça de Deus, da fé dele em minha fé. Alguns autores apontam essa realidade de fé em fé como algo crescente. Mas a outra utilização desse recurso linguístico no Novo Testamento diz que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor. E fica claro que ele está se referindo que a primeira glória é a glória de Jesus, da qual nós vamos sendo conformados. Então é da glória dele para sermos semelhantes a ele, da fé dele para crermos nele, da glória dele para sermos semelhantes a ele. Está claro? Alguns autores defendem, não são muitos, mas alguns comentaristas e analistas textuais, eles dizem que talvez a melhor tradução aqui fosse da fé para a fé. Mas eu não me arrisco a essa tradução, porque não é isso que está escrito. Isso é tão interpretativo como qualquer outra coisa. Mas dá para perceber que é de a fé de Jesus, de fé, a fé dele, em fé, para a minha fé. A justiça que veio pela fé dele, ela me alcança quando a fé dele me conduz a crer nele. Estão comigo? A justiça de Deus me alcança quando a fé de Jesus, a fé que ele me dá, a fé que é dele, opera em mim a capacidade de crer nele. Então, quando eu creio nele, com a fé que eu recebi dele, a justiça dele me alcança. Por que é importante a gente entender isso? Ah, você está complicando. Qual a diferença de crer em, crer isso é besteira, esse monte de coisa aí. Não. Porque nós precisamos entender que lidamos com uma coisa que nós recebemos dele, mas ele nos deu para que nós pudéssemos desenvolver, fazer funcionar. Operai a vossa salvação. Sabe de quem é essa responsabilidade? Minha e sua. Porque a capacitação ele já nos deu. Então essa é a nossa resposta. Respondemos à graça dele pela fé. Repita isso comigo. Eu respondo à graça dele pela fé. Entendem isso? Sem fé,
é impossível agradar a Deus. A fé é o que nos faz transigir com tudo que é dele, porque nós recebemos dele. Amém? Podemos caminhar um pouquinho mais? Oi. Não, a fé dele me capacita a crer nele. A fé dele pelo Espírito Santo me capacita, me dá condição de crer nele. Mas esse crer nele, Júlio, é meu exercício. É a minha parte no negócio. Vamos supor que eu desse a você condição de você fazer alguma coisa. Vamos supor que nós fizéssemos um negócio juntos. É um exemplo simples, talvez não se equipare. Mas vamos supor que nós resolvêssemos criar um negócio juntos. Isso seria impossível, mas vamos conjecturar. E você dispõe de tempo e condições de trabalho, eu disponho apenas do dinheiro. Então eu coloco o meu dinheiro na sua mão e você faz o quê? Você desenvolve esse dinheiro com o seu trabalho e a gente é sócio. Eu entro com a condição, você entra com o trabalho. Você poderia sem a condição? Não. Mas só é possível multiplicar aquilo que eu estou investindo porque você está trabalhando, porque eu não tenho condição. Jesus nos deu a fé dele pelo Espírito Santo. E agora ele nos manda desenvolver essa fé. Tornar essa fé minha fé. Tornar a fé que eu recebo dele a minha fé nele. Para que eu caminhe e transige com tudo que é dele. Porque tudo que nós recebemos dele só podemos receber por fé. A fé é a única coisa que nos faz transigir com o que não é humano. A fé é o que nos leva a nos relacionar com o que é espiritual. É a condição para lidar com o que é dele. Em tudo. Em tudo. Somos salvos pela fé. Servimos uns aos outros com o dom que recebemos pela fé, na medida da fé de cada um. Esperamos com certeza a volta dele, com alegria de saber que ele vai voltar para nos buscar. Por quê? Pela fé. O justo vive da fé. É com ela que nos alimentamos da palavra. Porque é a fé dele em nós que nos faz entender pelo meio do Espírito, por meio do Espírito, aquilo que ele nos ensina. Tudo isso é fé. Sem fé, nada do que é de Deus consegue ser operado dentro de nós. Amém? Entendeu, Julinho? Vamos abrir um outro texto agora? Que horas são? Dá para a gente mexer um pouquinho. Semana passada eu pincelei com vocês o texto de João capítulo 1, verso 12. Vamos voltar lá? Para nós entendermos o segundo aspecto da fé. Crer com a fé de Jesus, não é? Recebermos essa fé de Jesus para crermos. Como é esse crer em Jesus? Como ele é descrito no texto de fato? Oi? João, o Evangelho de João, capítulo 1, o verso 12. Meus irmãos, eu sei que às vezes é complicado a gente abrir algumas coisas mais complexas assim, mas eu vou ser honesto aos irmãos. Todas as vezes que eu leio o texto de Atos 20, e me vem ao coração as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que
durante 3 anos, de casa em casa e nos ajuntamentos dos irmãos de Éfeso, ele não deixou de ensinar aos irmãos todo o conselho de Deus. É isso que me motiva às vezes a provocar vocês a olharmos o texto com tanta seriedade e com tanta fé. Porque esta é a palavra de Deus, plena e verbal. Como assim? Toda ela é palavra de Deus. E cada uma das palavras é palavra de Deus. Não tem nada de contém. Não tem nada que tenha que ser atualizado. Ela é palavra de Deus para nós. Ela nos foi dada para entendermos o que Ele pensa a nosso respeito e para nos ensinar a viver com Ele. João 1,12, Jesus diz, ou João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos o receberam. Quem são esses todos quantos o receberam? Os que creem no seu nome. Nós temos uma outra construção aqui, de uma outra natureza no original grego, onde a declinação deste verbo, crer, ele é regido por uma preposição. A preposição grega en, epsilon, nu. Não tem nada a ver com o português. Tem a ver em como foi escrito no original. Essa preposição en, epsilon, nu. O epsilon é a letra que corresponde ao e, e o nu é a letra que corresponde ao n. En é uma preposição que significa para dentro. Então, o que João está dizendo aqui é que todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, para aqueles que creem para dentro do seu nome, ou para dentro de quem Ele é. Reparem como o texto ele é interessante. Eu recebo Jesus e eu recebo o poder para quê? Para quê? Para crer para dentro dele. Ele dentro de mim e eu dentro dele. Esse crer em Jesus é mais do que acreditar no que Ele é. É crer de uma forma em que Ele passa a viver em mim e eu passo a viver nele. Tem a ver com relacionamento espiritual. Numa dinâmica que ocorre como resultado do novo nascimento. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive dentro de mim. E a vida que eu vivo nele, eu vivo na fé dele. O Evangelho de João tem vários textos que têm essa mesma construção. Pistel en. Crer é crer mesmo, mas a preposição em significa crer para dentro. Vamos abrir alguns deles? Para a gente poder ir aumentando esse entendimento. João capítulo 3.
Jesus conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento. Lembram? Ele vai dizer que é necessário que Nicodemos nasça de novo. E Nicodemos, como um judeu inteligentíssimo, capaz em todas as letras da lei, ele ratia, né? Ele vai dizer para Jesus: como? Como é esse negócio de nascer de novo? Por acaso eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe? E aí Jesus dá uma resposta simples para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Depois ele vai dizer: é necessário que você nasça de novo. Então ele está dizendo: é necessário que você nasça do espírito. Certo? No verso 8, ele vai dizer assim: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Jesus vai usar a metáfora do vento. Ele vai dizer: o vento movimenta as coisas e você sabe que ele está ali, mas você não consegue enxergar o vento, você só consegue perceber os efeitos dele. É isso que ele está dizendo. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas você sabe que ele está ali porque ele está causando certos efeitos. Ele está balançando as folhas, ele está sacudindo a roupa no varal, ele está fazendo barulho na porta. Minhas janelas são ótimas para assoviar. Quando vem um ventinho leste ali, ela... né? Você não consegue ver o vento, mas você percebe que ele é real pelos seus efeitos. Ele vai dizer: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você conhece aqueles que são nascidos do Espírito, pelos seus efeitos, por aquilo que eles causam. Por isso Jesus disse: pelos frutos eu vos conhecerei. Mais adiante, Jesus continua falando, e aí nós vamos encontrar talvez o texto áureo da Bíblia, e a gente aprende isso nas igrejas mais tradicionais. Qual o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, nós vamos encontrar essa construção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê para dentro dele não pereça. A palavra perecer é desperdiçar. É algo que poderia ser utilizado, mas é perdido, é desperdiçado. Ele diz que nós temos que crer para dentro de Jesus, para que a nossa vida não seja desperdiçada. Quem não crê para dentro de Jesus, desperdiça a sua vida. E a construção é essa: crer para dentro. O mesmo ocorre no verso 16, perdão, no verso 15. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo que crê em ele, para todo que crê para dentro dele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso também acontece em João 6, verso 40.
Se os irmãos tiverem a curiosidade, é exatamente assim que o Dr. Gilberto, nesse texto traduzido do grego para o português, traduz esses textos. Sempre quando há essa construção, ele traduz para dentro. Crer para dentro. Eu examinei todos os textos pessoalmente, abri cada um deles. Nós já disponibilizamos esse texto em PDF para quem quiser. Tem em PDF, você abre no seu computador, se você quiser, sem custo nenhum. Nós já disponibilizamos em alguns grupos da igreja. Quer conferir o que eu estou dizendo? Vai lá e procura. Marca os textos aqui e olha lá. Em João 6, verso 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê para dentro dele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso também acontece no verso 47. Na verdade vos digo que todo aquele que crê para dentro de mim tem a vida eterna. Isso se repete no verso 53. Pois Jesus disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Observa do que ele está falando. Comer da carne e beber do sangue é participar de quem ele é. E isso só se dá quando nós cremos para dentro dele, para que ele viva dentro de nós. Por isso ele diz: quem participa de mim, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque participa de mim. Crê para dentro de mim. Eu vivo nele e ele em mim. Capítulo 12 de João. Vamos fazer o seguinte: eu vou disponibilizar esses textos todos que têm essa construção no pão diário da próxima semana. Pode ser? Porque senão nós vamos ficar repetindo isso apenas para comprovar que está aqui. E está aqui. Porque eu queria caminhar com vocês numa compreensão um pouquinho diferente, para fortalecer esse entendimento. Vamos voltar a Efésios 2. Abra a carta de Efésios. No verso 6, o apóstolo Paulo vai dizer: ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa isso? Vamos pensar um pouquinho o que significa isso? Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, nos fez assentar nas regiões celestiais em
Cristo Jesus. Como assim? Como é possível isso? Como eu posso estar assentado nas regiões celestiais em alguém? Representados? Somente representados? Isso. É porque a realidade de vida que nós temos quando nascemos de novo é viver nele. Então nós estamos assentados nele, para dentro dele. Para o que ele é. Entende, Cida? Nós só podemos estar nas regiões celestiais porque estamos nele e ele em nós. Colossenses 3. Verso 3. Novamente o apóstolo Paulo vai tratar das questões de morte. Porque estão comigo aí? Porque estáis mortos. E por que ele vai dizer que nós estamos mortos? Olha o que está no verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, aí ele vai dizer, porque vocês já foram ressuscitados com Cristo, é porque vocês estão mortos, porque só pode ser ressuscitado com Cristo quem morreu juntamente com Ele. Quando Ele estava na cruz, Ele trouxe para dentro dele todo o nosso pecado e morreu por ele. Quando Ele ressuscitou, Ele pegou toda a vida dele e colocou dentro de nós. Se nós não entendermos que o Evangelho é isso, não sobra nada. Porque o Evangelho é: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu não vivo nele, todo o resto é religião. Aí vem o verso 3, onde ele diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está o quê? Escondida. Alguém tem outra versão além de escondida? Oculta. Alguém tem a expressão armazenada? Ninguém? Você ainda tem a King James atualizada, Adriano? Tem não, né? Tá. Porque a vossa vida está armazenada. O verbo grego é crupto. Sabe o que significa crupto? Algo que você embrulha. Alguma coisa que você coloca dentro de outra coisa. Lembram o que eu fiz com a caixinha do óculos na semana passada? Quando você compra alguma coisa que você vai usar pelo decorrer dos dias e você coloca na sua despensa, você faz o quê? Você guarda? Você armazena? Não é assim? Aquilo que estraga você põe na geladeira. Aquilo que não é perecível você coloca na estante ou no armário, como você preferir.
mas está em despensa. É algo que você pega e coloca dentro de outra coisa para guardar. A Priscila trabalha fazendo muitas lives, dando orientações. Quando termina, tem que juntar aquilo tudo e fazer o quê? Guardar. Como é que você faz para guardar? Coloca aquilo dentro de outra coisa. Ou não é assim? Tiago está lá mexendo nos processos dele. Deu a hora de descansar e não vai mexer mais. Tem que colocar cada um no seu devido lugar e nas suas pastas. Para quando você procurar saber onde está. Você faz o quê? Guarda. Guardar é colocar uma coisa dentro da outra. Se a minha vida está guardada em Cristo Jesus, significa que a minha vida está colocada para dentro dele. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz algumas vezes, em Cristo Jesus, em quem vós estáis. Filipenses 3. A partir do 7. Prestem atenção no que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento. A palavra conhecimento aqui é o conhecimento que vem pela experiência. Então ele está falando, abrir mão de todas as coisas para conviver com Cristo Jesus, para aprender com quem Ele é, por meio do convívio com Ele. Meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que eu possa ganhar a Cristo. Olha o que ele diz no 9. Que ele diz no início do 9. E seja o quê? Como assim? O apóstolo Paulo está literalmente dizendo que ele está dentro de Cristo. E eu seja achado em quem Ele é. E eu seja achado em Ele. Entendem como essa compreensão de querer para dentro não é tão complexa a ponto da gente não ver ela desdobrada, não ver essa perspectiva desdobrada pelo próprio apóstolo Paulo em vários outros lugares. Agora, talvez a ilustração mais preciosa para a gente poder terminar, falta um minuto, é a de João 15. Porque aqui em João 15, Jesus diz literalmente que nós estamos dentro dele. Como assim, pastor? Ele diz que nós estamos dentro dele. Você conhece algum ramo que permaneça vivo se ele não estiver dentro, conectado com o que a árvore é? Qual é a metáfora que ele vai usar aqui? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira,
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. Então ele está dizendo que nós somos o quê? Os ramos, as varas, os galhos de uma videira. Como eu posso entender isso, se não entendendo que eu estou conectado nele de tal forma, onde só existe vida em mim se eu estiver ligado a ele, e que é em estar ligado a ele que eu permaneço vivo. Toda vara que está em mim olha o 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí no verso 5 ele vai rasgar o entendimento. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, há alguma dúvida que o Evangelho é algo que nos leva a crer para dentro de quem ele é? E que a fé que nós recebemos dele para crer nele é o desafio de crermos para dentro de quem ele é. Olha o 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E serão colhidos, e lançados no fogo, e queimados. Dúvidas no que nós estamos falando? Então vamos fechar com a oração de Jesus em João 17. Verso 19. Ele vai, vocês observam que ele está orando, né? Aqui, ó, no início do verso 17. Então Jesus, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a minha hora, glorifica-te e tal. E ele começa a orar, assim como lhe deste poder sobre a carne e tal. Pai, ele vai orando pelos discípulos, ele vai orando pelos discípulos. Quando chega no 19, ele diz: E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Quando chega no 20, ele diz: E rogo não somente por estes. Aí ele coloca a gente no negócio. Ele puxa a gente para dentro da conversa. Ele diz: mas eu também rogo por todos aqueles que pela palavra hão de crer para dentro de mim. Ele começa a orar por quem? Por você. E por mim. E qual é a oração dele? Hã? Para que eles sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, eu dei para eles a glória que o Senhor me deu, Pai. Jesus está dizendo isso, para que eles sejam um. Agora observe o que Jesus diz e como ele faz essa equação. Eu neles e tu em mim.
Da mesma forma como a vida de Deus estava em Cristo, a vida de Cristo está em nós. Para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que os tenha amado, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu de Jesus, neles. Como assim? Dentro deles. Não é com eles. Ele não disse, eu com eles e tu comigo. Ele disse, eu neles, tu em mim. E ele deixa claro que isso, ele está se referindo à unidade, para que eles sejam um como eu sou contigo. Essa é a fé que recebemos dele, para crer para dentro dele e vivermos nele. Amém? Isso ainda vai dar pano para manga. Eu sei que a gente não vai compreender isso de saída, mas eu rogo ao Espírito que nos ensine, porque é esse permanecer em Jesus que nos leva a aprender dele, a viver nele, a sermos santificados nele, a entendermos o que ele quer para a nossa vida e o que devemos fazer por estarmos nele. Feche os seus olhos. Espírito da graça, o Senhor está neste lugar. E o Senhor pode operar em nós aquilo que ninguém pode, que é conduzir esta palavra ao nosso espírito, para apacentar o nosso espírito com o alimento que é o Senhor. Faz a gente entender na prática o que significa viver em Ti. O que significa crer para dentro neste relacionamento vivo que o Senhor requer de nós. Senhor, a gente é tão limitado para entender isso às vezes, e tão tomado por tantas outras coisas. Nós precisamos da Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor continua nos atraindo a Jesus. Obrigado porque o Senhor continua, o Teu Espírito continua lutando em nós e conosco. Somos agradecidos em Teu nome. Amém. E amém. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e até
que Jesus venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Uma semana de paz, de graça e de misericórdia.